Um outro desafio que nós temos quando a gente quer atuar, né, no controle de qualidade de carnes, o desafio de não ter clientes. E aí, né, tá, decidi que eu quero atuar no controle de qualidade de carnes, mas como que eu vou ter o meu primeiro cliente? Como, né, que eu vou oferecer um serviço para ele? Qual o serviço que eu vou oferecer? Então, todas essas questões de abordagens, né, com os clientes, tudo isso vai estar associado a questões de que nós, como profissionais do controle de qualidade de carnes, precisamos oferecer a solução para estas empresas. Então, esse é o principal objetivo. Eu sempre preciso oferecer uma solução. Então, é eu pensar que eu tenho lá o frigorífico, eu tenho a casa de carnes, o açougue, né? Então, eu tenho uma infinidade de opções em que eu posso atuar. Nada impede de que eu atue em ambas, né? Em ambas empresas. Eu posso atuar lá no frigorífico, como também eu posso atuar lá com consultoria, enfim, lá na casa de carnes e no açougue. Então, eu preciso entender, né? Cada estabelecimento vai ter uma necessidade, vai ter uma exigência diferente. Então, eu preciso entender cada um desses estabelecimentos, né? Entender realmente qual é a dor dele, para que eu consiga oferecer uma solução. E a forma com que a gente vai sempre abordar, né, esses possíveis novos clientes é sempre trabalhando nessa questão de tocar na dor que ele tem, né? Seja uma dor, por exemplo, de que ele já recebeu uma multa, né, por não estar cumprindo com a legislação que nós vimos, conversamos um pouquinho no início da live, né? Então, isso pode ser uma dor latente. Seja ainda, né, questões de que esse estabelecimento está tendo muitas perdas, né, de carnes, de produtos, perdas financeiras, né? No final, tudo sempre vai girar em questões econômicas. Então, desde lá no frigorífico, como que eu posso bater nessa questão? Questões de que essas empresas elas podem estar enfrentando muitas perdas frente a não ter as práticas do bem-estar animal, as práticas de manejo, isso pode gerar perdas. A questão de não ter uma cadeia do frio eficiente durante esse processo, que também pode gerar perdas, né? Então, eu já comentei em alguma live aqui que a gente fez essas últimas semanas, relacionada a essa questão das perdas que os frigoríficos têm relacionados, né, à questão do armazenamento das carcaças nas câmeras frias. Essas perdas, né, por evaporação, elas são muito grandes na maioria dos frigoríficos. E o prejuízo é enorme quando a gente não controla alguns processos básicos, né? Algumas ações básicas, como condições de armazenagem, acabamento de gordura das carcaças, né? E tudo isso faz com que aquelas empresas, desde as mais gigantes do setor, acabam tendo prejuízos, né, gigantescos. Então, quando eu consigo oferecer uma solução para essas empresas, né, desde uma melhoria na desossa, uma implementação de um novo equipamento, de uma nova solução, de um sistema que visa otimizar, né, todo esse processo, eu estou me sobressaindo, né? Eu estou trazendo uma vantagem para aquela empresa. Se nós pensarmos um pouco também, então, na casa de carnes, nos açougues, nas boutiques, o que a gente pode oferecer? Também, né, podemos oferecer desde questões de elaboração de documentos, de análise, né, de quais produtos são oferecidos, de como que está sendo oferecido esses produtos. Então, de ter produtos, né, hoje que o consumidor busca essa diversidade, essa praticidade no dia a dia. Então, não é chegar lá no açougue e o consumidor só encontrar, por exemplo, né, um balcão refrigerado cheio de carne lá, que ele não consegue nem ver qual é o corte que tá, não tem nenhuma identificação, não tem rastreabilidade, que também é uma coisa que a gente pode implementar nesses locais. Então, o consumidor ele quer ter opções variadas, né? Então, chegar lá no estabelecimento, isso é muito em cidades grandes, mas em cidades menores isso não é tão usual, de ter
cortes diferenciados, né? De você ter lá a carne cortada em cubos, a carne cortada em tiras, a carne moída, né? Já ali prontinha na bandejinha, né? Então, isso não acontece em muitos lugares. E nós podemos identificar isso, né? Cada estabelecimento vai ser único e podemos propor estas soluções.